Então, você sabe o que é fecundação? Ah, pelo que eu me lembro nas aulas de biologia, não seria tipo quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, algo assim? Não, é isso mesmo, é quando começa a se formar o bebê. Ah, e onde que isso acontece, você lembra? Então, nas aulas de reprodução, né, sobre a fecundação, eu lembro que era falado que isso ocorre nas trompas do útero da mulher. Ah, mas e depois que acontece essa união aí, que o espermatozoide entra no óvulo, depois disso o que acontece depois dessa união? Então, depois dessa união, eu lembro que forma o zigoto dentro da mulher e aí o bebê começa a se desenvolver. Ah, então entendi. Eu vou começar respondendo a pergunta dos meninos, vou começar dando uma introdução melhor. E depois da minha introdução, o pessoal vai continuar dando uma melhor explicada e dividindo as partes da embriologia humana ou a fecundação, como vocês preferirem chamar. Primeiro a gente precisa entender que o que é a fecundação? É a junção de 50% do material genético masculino e 50% feminino. A fecundação ela vem após a ovogênese e a espermatogênese. A espermatogênese sendo masculina, que tem no final a formação do espermatozoide, e a feminina no final formando o óvulo fértil, para conseguir fazer essa junção e conseguir dar início à embriologia humana. Esse processo ele vai ser dividido em algumas partes. A primeira parte vai ser o momento da fertilização, que é o momento que o espermatozoide, o acrossomo, que é na pontinha do espermatozoide, ele vai furar meio que a parte ali do óvulo e vai conseguir entrar. Depois disso, depois dessa entrada dele, ele vai formar o zigoto, que é o momento mais importante, e esse zigoto ele vai começar a se multiplicar em outras células. O zigoto vai de um zigoto para duas células, das duas células para 4 células, das 4 células para as 8. Aí quando chega quando a 8 multiplica por 2 de novo e chega em 16 células, vai se transformar na mórula. Aí da mórula vai para a blastocele e desse jeito consecutivamente. Agora que eu já dei uma introduzida, eu vou deixar uma imagem para vocês, provavelmente vai aparecer nessa parte aqui, que vai mostrar todo esse caminho que eu disse para vocês. Aí pessoal, continuando falando sobre esse assunto, pode surgir alguma pergunta para vocês, tipo, quantas vezes que essas células podem se dividir? Ou quantas vezes elas podem ser 32, 64, igual na imagem que eu tô mostrando que tem 32, que depois já vai formar o feto na 4ª semana, e assim o bebê vai crescer e vai ficar do jeito que a gente conhece. Mas respondendo essa pergunta, que provavelmente vocês podem vir a pensar, o que acontece? A quantidade de vezes que essas células podem ser divididas, ela é determinada pelo vitelo, que esse vitelo que acontece dos humanos já é definido e só pode ser dividido numa quantidade exata. Aí já de algum animal, por exemplo, do cachorro é uma quantidade de células diferentes, do gato pode ser uma quantidade de células diferentes. Então o que vai determinar a quantidade de separação que vai acontecer na parte da embriologia humana é o ser vivo e o vitelo que ele possui. Agora, pessoal, que eu já trouxe uma introdução para vocês, bem resumida, mas para deixar mais coisas para os nossos especialistas continuarem, eu passo a palavra para o Dante, que ele vai continuar falando sobre a introdução dos gametas e dando uma especificada para vocês poderem entender bem e ficar bem informados sobre esse assunto. Bom, eu vou falar sobre a estrutura dos gametas, que são células reprodutivas que têm metade dos cromossomos do corpo e servem para formar um novo ser, né? O espermatozoide masculino, ele é pequeno e móvel. Ele tem uma cabeça com DNA e o acrossomo, uma peça intermediária cheia de mitocôndrias que dão energia e uma cauda que garante o movimento. Agora sobre o óvulo feminino, ele é grande, porém ele é imóvel. Ele tem nutrientes no citoplasma, um núcleo com DNA materno e camadas de proteção como a zona pelúcida e a coroa radiada. Enquanto o espermatozoide ele é feito para se mover até o óvulo ele é preparado para recebê-lo e aí começa o desenvolvimento do embrião.
A fecundação se inicia na relação sexual, onde o homem é capaz de liberar milhares de espermatozoides através do esperma. Esses espermatozoides fazem uma espécie de corrida para o encontro com o óvulo. Porém, nesse processo, alguns acabam perdendo sua força e morrendo, tornando somente um forte o suficiente para entrar dentro do óvulo. Quando isso acontece, o material genético dos dois gametas se juntam e acaba formando o zigoto. Para começar a falar e complementar tudo que meus amigos já comentaram aqui, eu vou falar sobre o desenvolvimento inicial do zigoto. O que é? Antes de qualquer coisa, você sabe o que acontece depois da fecundação? Após ela, o espermatozoide vai entrar dentro do óvulo e assim vai dar origem ao zigoto. O zigoto é a célula originária de um novo ser vivo, que dentro dele também já vem carregado com todo o material genético para isso acontecer. O zigoto, ele sofre algumas divisões dentro dele, que recebe o nome de clivagem, e após algumas divisões, eles se juntam em pequenos grupos de células que recebem o nome de blastômeros. Os blastômeros vão sofrer outras divisões e logo em seguida já vai mudar o nome e vai para a mórula. A mórula é como se fosse uma bolinha compactada de células. Logo em seguida, a mórula ela vai se transformar nas blástulas ou blastocitos, que é quase a mesma coisa, porém já tem uma cavidade dentro dela. Agora é uma parte muito importante, porque o embrião ele já vai para dentro do útero e vai se fixar na parede uterina pelo processo de nidação. É agora que vai dar origem a todo os órgãos, os tecidos, que é agora que o corpo vai começar a se desenvolver de verdade. Após tudo isso que eu falei, a gente consegue perceber como a origem da nossa vida, a origem de um embrião, ela é muito perfeita, podemos dizer, porque acontece alguns processos que têm que ser muito específicos e muito bem trabalhados para acontecer. Porque qualquer errinho pode tanto tirar a vida do embrião, como pode, quando nascer a criança, com algum problema que vai afetar na vida nos próximos anos dela. E isso a gente conclui que é muito bem trabalhado, é muito bem feito tudo isso, como que a gente é criado, né? E para finalizar, eu vou falar pro Vitor continuar e falar algumas coisas, algumas características e curiosidades para vocês.
Bom, eu vou falar agora sobre 6 curiosidades da fecundação humana, que normalmente em uma ejaculação há milhões de espermatozoides, só que apenas um consegue fecundar o óvulo. E o sexo do bebê ele é definido no momento dessa fecundação. E o espermatozoide ele pode sobreviver até 5 dias no corpo feminino, e também o óvulo vive cerca de 24 horas após ele ser liberado. E os espermatozoides nadam a cerca de 3 milímetros por minuto para chegar até o óvulo. E mesmo com milhões de espermatozoides, a chance da fecundação é apenas de 20 a 25%. Agora eu vou falar sobre a conclusão, de tudo que já foi dito antes sobre a fecundação humana, que ela basicamente é o processo em que o espermatozoide se une ao óvulo e ele forma o zigoto, que dará uma origem a um novo ser. E é o início da vida e garante a continuidade da espécie humana. E foi basicamente isso o nosso trabalho sobre a fecundação humana.